E se houvesse uma cirurgia capaz de aumentar a nossa inteligência? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Flores para Algernon. É um livro de ficção que, na verdade, tem uma pontinha de ficção científica aí e tem muito de relação com as pessoas, né? De como que nós podemos interpretar, né? E conviver com pessoas aí com dificuldade, com algumas pessoas aí que vivem, às vezes, à margem da sociedade. Bom, para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, do autor dessa história, que foi o Daniel Case. Né? O Daniel Case é americano, ele nasceu aí em 1927, foi aí detentor, né, foi premiado com prêmios Hugo, Nebula, vários prêmios aí da literatura de ficção científica, e tem como sua maior obra esse livro, né? Essa história que começou a ser escrita em 1959 como um conto, né? O autor resolveu escrever esse conto em 1959, só que a história foi ganhando corpo, ele foi gostando do tema. Em 1966 ele transformou essa história em um romance, e em 1968 ela foi transformada em um filme. É um filme que a gente não vê falar muito por aí, mas é um filme que você consegue assistir inclusive no YouTube, tem lá disponível na internet. É um filme bem antigo e que está muito próximo ali do que foi o livro. É um filme aí que nós vamos ver algumas cenas aqui, que quem quiser assistir, quiser aí ter a experiência, ler o livro e quiser ver o filme, tem essa oportunidade aí de ver ele na internet. Ready? Start. Very good. Hey, he beat me. He beat me. I didn't know mice were so smart. Bom, falando agora do livro, eu achei um livro muito legal, é um livro diferente, né? Um livro que já no começo, ele já começa assim, de uma maneira que incomoda a gente, porque existem alguns relatórios de progresso, né? O livro é contado em primeira pessoa, então a gente acompanha toda a história do personagem, né? Do Charlie, através dos relatórios de progresso que ele faz, desde o primeiro momento em que ele se candidata a essa experiência, né? De fazer uma cirurgia, de fazer um procedimento médico que pode melhorar, né, a inteligência dele, né, alguns defeitos congênitos que ele tem no cérebro. Então essa oportunidade que ele tem de fazer essa cirurgia, a partir do momento que ele entra nessa pesquisa, ele começa a fazer relatórios de progresso. Então você começa a ver desde o comecinho ali, esses relatórios de progresso, eles são escritos, né, por ele, desde o momento em que ele ainda tinha acabado de aprender a ler e escrever. Ele tinha muita dificuldade, aprendeu a ler e escrever, então ele escrevia errado e o texto do livro está escrito errado. Então você tem até uma dificuldade de ler ali, porque ele está bem errado, né? Para mostrar realmente que o personagem não sabia escrever direito no começo dessa história. E aí algumas pessoas até já vi reclamando na internet, dizendo que o livro foi mal editado e na verdade a pessoa não deve nem ter continuado a leitura, porque se ela continuasse a leitura ela ia entender o motivo daquele início de texto ter escrito errado. Bom, a partir daí ele vai começando a nos contar a sua história a partir desses relatórios de evolução, né, desses relatórios de progresso. Ele vai nos contando a sua história e vai dizendo ali, né, desde o momento em que como é que é a vida dele, nesse momento em que ele tem essa dificuldade de entendimento, né, tem essa deficiência, até o momento em que a experiência acontece e que ele começa a ganhar inteligência. Então ele começa a ganhar inteligência, ele começa a evoluir assim exponencialmente, e aí as coisas vão acontecendo e ele vai conseguindo passar a melhorar essa escrita e passar a entender o que acontece ao seu redor. Né? No início também
ele começa a competir com um rato, o rato se chama Algernon, o rato foi a primeira experiência que aconteceu com o rato, e ele perde para o rato num pequeno labirinto, e aí com o tempo ele vai começando a evoluir, vai ganhando desse rato, e aí ele começa a ficar mais inteligente, né, do que o rato, que já tinha uma inteligência superior aos ratos normais. Gente, o que me marcou nessa história, que eu achei muito interessante, é como o próprio personagem, né, o Charlie, interpreta o que acontecia com ele antes, né, dele entender o que as pessoas, né, como as pessoas se comportavam ao seu redor. Então, quando ele tinha esse problema, né, essa deficiência, ele convivia com as pessoas de uma maneira e achava que todo mundo era amigo, que todo mundo ali, né, tinha tratava ele bem, tratava ele com respeito, e quando ele começa a ganhar essa inteligência, ele começa a perceber que na verdade as pessoas muitas vezes tiravam sarro dele, as pessoas muitas vezes ali tratavam ele sem o respeito devido a um ser humano, né? E aí ele começa a perceber, ele começa a ter essa consciência do que realmente era a vida dele no passado. Então ele tem essa convivência com o seu eu do passado como se fosse um outro indivíduo, e ele dividindo a vida com esse eu do passado, como se ele estivesse passando ali por um momento, tomando essa vida do eu do passado para um possível futuro onde eles talvez ali tenham uma relação diferente, né? O livro, sem contar muito spoiler, tem essa questão dele ganhar essa inteligência, e aí coisas começam a acontecer, né? Ele começa a encontrar algumas dificuldades até o ponto em que essa experiência começa a dar errado, e aí as coisas começam a ficar complicadas novamente. Então a história em si, ela tem essa pegada, né, muito mais humana do que uma pegada de ficção científica mesmo. Tecnologia você vê quase nada, praticamente nada, relatando, né, ou relacionando tecnologia de verdade ao que acontece com ele. E aí o Charlie, né, que tem essa experiência, ele transmite pra gente a sua vivência, né? A sua relação com essa experiência, mas muito relatada, muito colocada da forma humana e psicológica com que ele interpreta tudo o que acontece. Além disso, ele tem uma professora, né, que foi aquela mulher que aprendeu, com quem ele aprendeu a escrever no início, né, que ele tem uma relação de admiração e amor por ela, é uma coisa meio platônica, que ele tem aquela dificuldade de ver como que as coisas podem acontecer conforme ele vai evoluindo nessa inteligência. Tem a relação dele com os pais, tem a relação dele com a irmã. Então, o livro ele traz essa questão que chega a emocionar em muitos momentos, né, porque a gente percebe que a injustiça, né, ou as injustiças que são cometidas com essas pessoas que têm essas dificuldades, né, como eu disse no começo, que podem viver à margem da sociedade, né, ou como elas entendem isso quando elas não têm essa consciência da vida, como tem as pessoas com uma inteligência maior, e quando elas passam a ter e lembram do que acontece com ele no passado e começam a ter o sofrimento, né, o sofrer por aquilo que aconteceu no passado, quando a consciência vem e ele percebe tudo o que aconteceu. Então o livro ele tem essa pegada que traz um pouco de emoção e que faz a gente pensar, né, pra gente refletir sobre tudo o que acontece com essas pessoas e como a gente pode fazer diferente para melhorar a vida delas, né, nós que estamos aí convivendo com pessoas desse tipo todos os dias praticamente, né. Então, pessoal, o que eu posso falar do livro é que é um livro de ficção científica, porém é um livro que fala muito mais da relação humana, né, da relação com essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, como a gente pode talvez melhorar o nosso pensamento e a nossa forma de enxergar esse mundo, né, do olhar dessas pessoas. Então eu acho muito legal, achei muito legal o livro, eu recomendo a leitura e acho que é uma leitura muito legal, e além disso tem uma edição muito bonita, uma edição aí em capa dura, né, que é muito especial com essas questões da dificuldade, né, no início aí a letra escrita errada, que não é realmente um erro de gráfica e de editora, mas sim parte do contexto de toda essa história muito bonita aí de Flores para Algernon. É isso, pessoal. Obrigado a todos que estão assistindo o vídeo aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para ajudar a gente a fazer o canal crescer. E até a próxima dica aí, até a próxima história.